Graça e paz, da parte de Jesus a todos os irmãos. Amém. Há algumas semanas atrás eu contei a vocês a história da Escola da Ponte, uma pequena história sobre essa Escola da Ponte. E hoje eu quero contar uma outra história dessa mesma escola. E conta o José Pacheco, o fundador dessa comunidade de aprendizado. Ele fala que havia, em determinado momento, 7 jovens que vieram da FEBEM. 7 jovens que eram incorrigíveis. E eles foram então entregues àquela escola para que fossem tratados, ou para que fossem reinseridos na sociedade. Mas os homens que levaram aqueles jovens lá falaram: olha, esses jovens não têm jeito, eles são totalmente perdidos. Está aqui um grande histórico deles. Então ele pegou pastas e mais pastas, contando tudo que eles fizeram de errado, tudo que eles já tinham feito de torto, e por que eles eram dignos, na verdade, de serem jogados fora. Mas, por via das dúvidas, estão aqui esses 7 jovens, e vocês podem tentar dar o jeito de vocês. Então ele pegou aquele histórico todo, pegou os 7 jovens, levou para um lado mais assim atrás da escola, um lugar onde eles teriam mais privacidade, e pegou todo aquele histórico deles, mostrou para eles, está vendo? Isso é o que a sociedade conhece de vocês, e isso aqui é o que faz com que vocês tenham um peso muito grande nas costas de vocês. Então nós vamos nos livrar disso agora. Botou tudo dentro de um grande latão, jogou álcool e atirou fogo naquilo. E o passado daqueles jovens que acusava eles, o passado daqueles jovens que pesava nas costas deles, que fazia com que eles fossem ainda acusados, onde eles passassem, eles teriam aquela marca, os 7 da FEBEM. Eles eram conhecidos assim, os 7 da FEBEM. E então pegou fogo no passado deles. E hoje nós vamos estudar a história de outros homens que também eram incorrigíveis, que também a sociedade não queria saber deles, mas eles também foram em algum lugar e receberam uma nova chance. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. E nós conhecemos então aqui um grupo de homens que também vão conhecer Jesus. Capítulo 17, versículo 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus e em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, vale levantar alguns pontos importantes sobre os leprosos. Como é que os leprosos eram tratados na época? O que é a lepra? Hoje em dia nós não temos tanta importância quanto a lepra, porque hoje ela tem cura. Hoje é possível tratar alguém de lepra, mas na época de Jesus não tinha cura, e os leprosos eram tratados de forma até cruel. É cruel, mas era necessário. Os leprosos tinham a instrução para que quando alguém tinha alguma mancha na pele, alguma marca que talvez fosse lepra, ele deveria apresentar-se diante do sacerdote, e o sacerdote iria analisar aquela mancha, e se a mancha tivesse características de lepra, então ele ia colocar em reclusão durante 7 dias. Após 7 dias, ele iria analisar novamente aquele homem, e se a mancha tivesse regredido, ele ia ficar na análise mais 7 dias.
E se a mancha não tivesse se espalhado de novo, tivesse regredido mais um pouco, esse homem seria considerado puro, não era lepra, era só uma mancha, era só um problema dermatológico. Mas se a mancha se espalhasse, se aquela mancha continuasse crescendo, então aquele homem era considerado impuro, ele era considerado leproso, e ele era mandado para fora do acampamento, para que ele não contaminasse os demais. Ele era mandado para fora do acampamento, longe, portanto, da sua família, longe dos seus amigos, longe de todos aqueles que poderiam ajudá-lo, porque se você tem um grave problema, as únicas pessoas que você poderia contar seria a sua família, ou então a família em Cristo, ou a família em Deus, o povo de Israel. Mas ele era expulso do acampamento, e nem mesmo aqueles que mais poderiam ajudá-lo, que mais teriam interesse em ajudá-lo, nem eles poderiam ajudá-lo, porque inclusive os religiosos eram proibidos de tocar em leprosos, e eles eram mandados para fora, e eles só poderiam contar com a ajuda, adivinha de quem? De outros leprosos, e de Deus, claro. Mas então os leprosos formavam uma sociedade, uma mini sociedade, que ficava conhecido como leprosário. A lepra, ela tem uma característica, ela vai corroendo os membros, os nervos e a pele, e a pessoa vai ficando feia, as mucosas vão sumindo, os dentes, a gengiva vai perdendo a força de segurar os dentes caem, logo os olhos também começam a sumir, e a garganta já não tem condição de emitir som, porque as mucosas da garganta estão sendo consumidas, as pontas dos dedos, as unhas caem, e logo os dedos também se perdem. Então a lepra é algo horrível, é uma doença muito triste, incurável, e ela é transmissível, ela é contagiosa. Então, pensando sobre a lepra, eu imaginei aqui que algumas coisas na lepra se parecem com o pecado. O pecado é assim. O pecado, como a lepra, é algo sem cura. O pecado, como a lepra, é contagioso. Assim como a lepra, o pecado é sinal de impureza. Pessoas que não se cuidam, pessoas que não têm um bom asseio, essas pessoas se contaminavam-se de lepra. A lepra, como o pecado, também separa do convívio social, separa em todos os sentidos. Mas o pecado, ainda mais que a lepra, separa do convívio de Deus. O pecado é ainda pior do que essa terrível doença. Também não tem cura. Como o pecado, a lepra também inicia um processo de insensibilidade. A pessoa que tem lepra, se ele expor uma parte em que ele está contaminado, se ele acender um isqueiro ali, ele não vai sentir o calor. Se você tentar colocar um fogo perto da sua mão, você fica um tempinho, daqui a pouco começa a esquentar e chega uma hora que você vai, né? Mas o leproso não. O leproso, ele não sente queimar, ele não sente a sua pele desgastar. O pecado vai agindo assim na nossa consciência. Nós nos expomos aos perigos, nos expomos às dificuldades, e o pecado vai cauterizando a nossa consciência, como diz as Escrituras, de modo que nós não sentimos mais o pecado. O pecado se parece com a lepra em muitos sentidos. Esses 10 leprosos vão até Jesus. O pecado também se parece com a lepra, porque mesmo depois de curado, a pessoa não deve voltar a se contaminar, porque senão ela pega de novo. Imagina alguém que teve lepra, que foi curado e volta a se contaminar. Seria terrível. Mas assim também são as pessoas com o pecado. Elas, uma vez tendo conhecido Jesus, tendo se purificado, elas ainda voltam a se contaminar. O pecado se parece com a lepra. Interessante que esses homens são descritos como os 10 leprosos. É a única descrição que nós temos deles. Quem são esses homens? Qual a história deles? Quais são seus nomes? Nós sabemos que eles são de dupla nacionalidade. Pelo menos um é samaritano. E provavelmente os outros não são samaritanos,
Exatamente porque Jesus pergunta, mas só esse estrangeiro e os outros, cadê? Né? Então nós sabemos que há no meio deles judeus e há no meio deles samaritanos. Também sabemos disso porque Jesus está andando aonde? Você viu aí no primeiro versículo 11? Jesus está andando entre a fronteira da Galileia com a Samaria. É um lugar onde haverá pessoas de nacionalidade samaritana e israelense. Nós sabemos lá em João capítulo 4, versículo 9, que os judeus e os samaritanos não se dão bem, eles se odeiam. Mas os 10 leprosos são iguais, são leprosos. A lepra fez algo que muitas coisas não conseguem fazer, quase um milagre. Juntou samaritanos e judeus. Eles estão unidos pela desgraça, unidos pela dificuldade, unidos pela dor, unidos pela necessidade de cuidado mútuo. Apesar de serem de nacionalidades diferentes, apesar de serem pessoas que se odeiam normalmente, esses cuidam um dos outros. E eles andam juntos. Eles estão vagando por lá. Eles são iguais. Não interessa se são ricos, se são pobres, não interessa se são de uma determinada facção judaica. Talvez ali tivesse algum fariseu e no mesmo grupo os saduceus. Não interessa. Eles são todos leprosos. Assim como o pecado nos unifica diante de Deus. Somos todos pecadores. Talvez uns mais, outros menos, mas somos iguais diante de Deus, pecadores, contaminados com algo que não tem cura. Somos iguais, estamos no mesmo barco e não temos outro recurso a não ser ajudar uns aos outros. E contamos então com a ajuda de Deus. Assim são esses 10 homens, eles são iguais, igualmente sem esperança, igualmente sem familiares, iguais. São só 10 leprosos. Vamos continuar no texto e vamos ver outros pontos interessantes. Esses leprosos são como nós. Eles não puderam ser ajudados pela religião. Também a ciência não podia curá-los. Também não fazia distinção se eram ricos ou pobres, tanto faz. A única resposta que eles podiam buscar era Jesus. São como nós. Nós, tanto faz. Se é rico, se é pobre, você é erudito, não é erudito. Nós temos um problema comum e só há uma resposta, que é Jesus. Amém. E nós devemos buscar como aqueles homens fizeram. Eles ouviram que Jesus andava por ali e eles foram e clamavam em alta voz. O que eles clamavam? Jesus, Senhor, Mestre, tem piedade de nós. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de erudição, nós não precisamos de grandes coisas. O que nós precisamos é de misericórdia. Amém. O que nós precisamos é de piedade. Amém. E foi isso que esses homens foram buscar em Jesus. Essa era a oração deles: Senhor, tem piedade de nós. Não tem pompa, e é diferente daquele padrão que os leprosos deviam se aproximar de alguém. Antes de se aproximar, eles deviam declarar: imundos, imundos, porque as pessoas não tivessem contato com eles. Alguns leprosos tinham até que usar sininhos para poder dizer que naquela área havia alguém com lepra, e todos deviam se afastar. Então, ao se aproximar de Jesus, eles deviam dizer: imundos, imundos, vai embora, Jesus, porque nós somos imundos. Nós vamos contaminar você com o nosso pecado, nós vamos contaminar Jesus com nossa impureza. Mas não é assim. Com Jesus é o oposto. É a pureza de Jesus, o poder de Jesus, a santidade de Jesus é que vai transformar esses homens. Amém. E eles clamam: Senhor, tem piedade de nós. Assim é nas horas difíceis, quando nós mais precisamos. A nossa oração é mais enfática. A nossa oração talvez não seja mais inteligente, talvez não seja mais brilhante, mas com certeza é a mais profunda.
é oração com dor, é oração com lágrimas, é oração de desespero, é uma oração de entrega. Uma oração em que toda a nossa esperança é depositada naquele que é o único que pode nos ajudar. É essa oração que esses homens fizeram. Uma oração muito profunda. Esses homens, eles também são como nós. Eles estão numa busca. E eles foram até Jesus, unidos, os 10. Eles foram até Jesus. Os 10 juntos clamavam: Senhor, tem piedade de nós. E os 10 juntos ouviram a voz de Jesus: vão e mostrem-se ao sacerdote. E os 10 juntos caminharam na direção do sacerdote. Eles estavam juntos, unidos. E nós possamos unir-nos nessa busca juntos. Na nossa oração possamos orar juntos. Que juntos possamos, ao ouvir a voz de Jesus e o mandamento de Jesus, seguir aquilo que Jesus está nos pedindo. Juntos vamos caminhar com Jesus, de acordo com o que Jesus está nos pedindo. Juntos. Agora, a resposta de Jesus demonstra a graça. Se esses homens estavam desesperados, encontraram esperança. Se esses homens estavam desgraçados, agora a graça se estende a eles. E sabe, Jesus mostra a graciosidade. Nesse milagre, eu acho que é o milagre que melhor demonstra a graça. Você que entendeu o que é graça, observe esse milagre. Jesus não quis saber qual é o histórico deles. Qual era a sua história? Você aí que parece fariseu, você era seguidor de Gamaliel? Não, Jesus não pergunta isso. E você parece samaritano. Eu não vou curar um samaritano. Não, também ele não perguntou nada de religião, não perguntou da pessoa sobre a sua história. Jesus não mediu qual que era mais contaminado que o outro. Peraí, você tem lepra? Quanta lepra você tem? E você? Você tem menos lepra? Não tem essa. A graça é derramada sobre todos, igualmente, sem questionar qual é o passado, sem questionar qual é a intenção do coração daquela pessoa. Nada disso foi perguntado por Jesus. Um pedido íntimo, um pedido sincero, um pedido verdadeiro foi atendido. Foi isso. Graça. Isso é graça. Amém. Jesus também não queria saber se eles poderiam retribuir. Será que esses homens vão ser seguidores de Jesus? Será que ao receber o perdão do pecado, esses homens vão se tornar agora, vão se juntar a Jesus e os seus discípulos e vão espalhar o Evangelho por aí? Jesus também não pergunta isso. Às vezes nós gostaríamos que Jesus tivesse perguntado: não, espera aí, antes de eu curar vocês, vamos fazer um contrato. Eu curo vocês e vocês vão ser meus discípulos. Vai ser assim, vamos fazer esse acordo? Mas a graça não é assim. Ela surpreende a nossa compreensão. O que nós faríamos? Nós estabeleceríamos certas regras, certas condições, mas Jesus não faz nada disso. Ele simplesmente diz para aqueles homens a única condição que eles precisam para obter aquilo que eles buscam. Qual é a condição que Jesus dá para eles? Vão e mostrem-se ao sacerdote. E diz aqui o texto que eles vão, indo eles. A cura não se processou quando eles ouviram. A cura não se processou quando eles acreditaram. A cura se processou enquanto eles iam. Jesus nos chama e a graça é estendida a todos, independente de passado, independente de intenções, independente de tudo, mas tem esse chamado. Você crê naquilo que Jesus pede para você? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus tem poder para transformar a sua vida? Bom, esses homens também creram, mas nada aconteceu até que eles foram.
E indo eles, aconteceu. O que aconteceu? Eles foram caminhando como se já estivessem curados. Eles foram caminhando como se a purificação deles já tivesse acontecido. Ainda não aconteceu, mas eles pela fé estão vendo algo que vai acontecer, porque eles estão acreditando, vai acontecer. Eles estão indo. E indo eles, a lepra foi embora. Como é que a lepra foi embora? Vamos explicar isso cientificamente. Não dá. Eles foram limpos, caiu uma chuva neles de ácido. Não. Eles respiraram um pólen de uma planta que era antibiótica e matou todos aquelas criaturas que estavam transformando eles em leprosos. Não, nada disso aconteceu. O poder de Deus, inexplicável, agiu. É assim. Como é que o pecado é tirado de nós? Vamos explicar aqui, religiosamente, teologicamente. Não interessa. É assim que é. Você está caminhando no pecado. Você ouve a voz de Jesus. Jesus te pergunta: você crê em mim? Aí eu respondo: sim, eu creio. Então eu começo a seguir Jesus. Qual é o primeiro passo de seguir Jesus? Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Eu me batizo e sem uma grande explicação, é a água? Não. É o processo? Não. É o ritual? Não. O que é? O poder de Deus age em nós. E de um momento para o outro, o pecado que estava me contaminando, o pecado que estava acabando comigo, o pecado que estava me separando do convívio de Deus, o pecado que fazia que eu fosse jogado para fora do arraial do povo de Deus, ele some. Foi assim. É assim que é. Esse é o convite para todos vocês que ainda não aceitaram Jesus. Eu não sei o que impede vocês. Eu não sei qual é a barreira. Eu não sei qual é o medo. Mas vamos observar aqui qual é a consequência daqueles que aceitam a palavra de Jesus. Vamos seguir. Eles foram limpos. E um deles voltou dando graças. Esse homem, ele não só voltava falando, fui curado. Não. Diz que ele voltava gritando em alta voz. Assim como eles gritaram quando viram Jesus, que eles clamavam: Senhor, tem piedade de nós. Esse homem, na mesma proporção, ele está muito feliz. Ele está livre da lepra. Ele está livre dos conceitos religiosos. Ele corre na direção de Jesus. Há uma alegria. Você consegue imaginar a alegria desse homem? Consegue visualizar um homem correndo feliz? Alguém feliz. Não porque ganhou na Mega Sena, não porque passou no concurso, mas porque ele se encontrou com a liberdade. Ele se encontrou com a graça. Ele se encontrou com a cura. Esse homem está transformado. Ele está muito feliz. Ele teve fé. Ele obedeceu Jesus. Ele correu o risco de ir mostrar-se ao sacerdote e ouvir que você ainda é leproso. Mas ele se arriscou. A fé é assim. Ela corre certos riscos. Ele se expõe. E agora ele está se expondo talvez ao ridículo. Alguém possa dizer: esse homem é ridículo, andando por aí dizendo que foi curado, ele está vestido ainda de leproso, ele nem devia estar andando por aqui. Esse homem é uma aberração. Podiam tentar prendê-lo. E ele corre até Jesus. Ele nem podia se aproximar de Jesus, mas ele se joga aos pés de Jesus. Gratidão. Esse homem está grato em todo o seu ser. Nada que alguém dissesse para ele: não, você não pode. Ele é livre. A graça o libertou. Amém. A graça o libertou da lepra. A graça o libertou de tudo isso. E há uma resposta desse homem. Assim como está escrito em 1 João: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele corre na direção de Jesus, ele está liberto. É lindo. E o interessante é a pergunta de Jesus. Qual é a pergunta de Jesus para ele?
Você voltou, que bom, parabéns, ótimo. Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Você é um dos 9? Cadê você? Por que você também não está se jogando aos pés de Jesus? Por que você também não se junta àquele homem, agradecendo em alegria efusiva? Cadê? Será que nós somos em algum momento como aqueles outros 9? Talvez nós pensemos, não, nós somos aquele 1. Nesses 10%, nós estamos dentro daqueles 10%. Eu penso que a simbologia desse momento, que revela a humanidade naqueles 10 leprosos, revela também um pouco de nós. Que não é que uns são gratos e outros não são gratos, mas eventualmente eu ajo como aqueles outros 9. Talvez em 90% dos casos eu seja como eles. Em 10% eu me lembro de agradecer a Deus. Pode ser uma interpretação. Mas eu sou como aqueles 9? Tomara que não. Tomara que eu seja como aquele 1 lá que se debruçou, que se jogou aos pés de Jesus e está totalmente entregue e independente, livre, feliz. Amém. Porque a graça é assim. Ela é feliz. Ela é contente. Perguntou para ele Jesus, então, cadê os outros 9? Só um estrangeiro, só alguém que não está preso aos enlaces da religião é que veio. Os outros, eles tinham que se mostrar sacerdote. Os outros tinham que passar os 14 dias lá em análise. Os outros estão presos, mas esse sim, livre. Nós somos chamados por Jesus. E esse toque de Jesus, essa transformação, a graça que é derramada em nós, ela pode nos transformar. Amém. A resposta de Jesus para aquele homem é que a sua fé te salvou. Os outros 9 não foram curados? Foram. Talvez, se eu fosse Jesus, naquele momento, talvez eu fizesse assim, alegrava todos eles de novo. Mas ainda bem que não somos nós que estamos lá. É Jesus. E Ele é gracioso. Amém. Ele continua. Ele permitiu que aqueles homens, talvez, num outro dia, eles venham agradecer. Mas cá entre nós, se nós não agradecemos na hora, não vamos agradecer mais. Nós somos assim. A graça e a gratidão, elas andam juntas. O que a graça causa na minha vida? Tem que haver uma transformação. Amém. Tem que haver uma mudança. E tem que ser o mais rápido possível. E tem que ser perene. Essa mudança vai causar algo fantástico na vida desse homem. Jesus diz: a sua fé te salvou. Os outros foram só curados. É isso que normalmente a religião busca. Do lado físico, uma cura física, uma transformação física. Mas aqueles que têm gratidão e se deixam transformar pela graça de Jesus, esses não só são curados, mas são salvos. Amém. Sua fé te salvou. É isso que Jesus disse para esse homem, e eu espero que seja isso que Ele diga para nós no último dia. Que Deus seja louvado e possamos ser agradecidos e transformados definitivamente pelo poder de Jesus. Glória a Deus. Ficar em pé, irmãos.